Muito obrigada, senhor presidente, senador Paulo Rocha, senhores senadores, companheiras e companheiros que visitam o Senado Federal nesta manhã. Eu, senhor presidente, senador Paulo Rocha, antes de iniciar a minha explanação, e voltarei a falar sobre a Petrobras, a política de preços da Petrobras, e a necessidade de instalarmos aqui no Senado Federal, senador Paulo Rocha, com toda a responsabilidade que deva ser a marca de uma casa de tamanha importância como o Senado Federal, com toda a maturidade, mas que existe e que nós necessitamos que seja imediatamente instalada a CPI para analisar somente e tão somente a política de preços da Petrobras. Mas antes de iniciar esse assunto, senador Requião, quero dizer a Vossa Excelência que fiquei sabendo do seu pronunciamento no dia de ontem, fiz um grande esforço porque aqui queria estar, para aparteá-lo, inclusive, um pronunciamento que Vossa Excelência fez, não apenas em apoio, em solidariedade, em desagravo à senadora Gleisi. Muito mais do que um pronunciamento, foi um verdadeiro testemunho de quem vem do Estado do Paraná, de quem por algumas vezes governou o Estado do Paraná e, portanto, conhece muito bem a política daquele Estado. Vossa Excelência, com muita firmeza, eu não diria coragem, mas com muita firmeza, com muita tranquilidade, veio a essa tribuna falar a respeito da trajetória e da inocência da senadora Gleisi Hoffmann. Isso por quê? Porque se aproxima o seu julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, senador Requião, eu, apesar de não ter tido a oportunidade de apartá-lo no dia de ontem, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e pedir licença a Vossa Excelência para que eu possa assiná-lo junto com Vossa Excelência, porque também me sinto na obrigação de vir aqui e também prestar o meu testemunho em relação à senadora Gleisi Hoffmann. O que nós estamos vivendo no país é uma verdadeira caçada a um determinado grupo político, caçada a uma determinada posição política. E o exemplo maior disso é a própria prisão, senador Paulo Rocha, do presidente Lula. O presidente Lula foi processado, foi condenado, sem que tivesse uma única prova contra ele. Uma única prova. Um dia desse, senador Paulo Rocha, eu saindo de uma reunião, peguei um táxi e, conversando com o motorista de táxi, perguntava ao motorista se ele sabia quais as razões que o presidente tinha sido preso. Aí ele disse que não, assim exatamente. E eu disse, olha, segundo o processo, é por conta de que ele foi acusado de ser proprietário de um apartamento. Ele disse, sim. Não, mas aquele apartamento lá do Guarujá, aquilo não é mesmo do presidente Lula, nunca foi. Mas o presidente Lula foi preso por outras coisas. Como é que pode? O presidente Lula foi julgado por aquilo, sem prova, condenado e preso, e passou um mês sem ter o direito a receber visitas, apesar da lei garantir-lhe esse direito. Então, também, como fez o senador Requião, tantos outros que por aqui passaram, quero registrar a minha solidariedade, o meu companheirismo à senadora Gleisi Hoffmann. E digo o seguinte, que há um velho ditado popular que diz que a justiça tarda, mas não falha. Obviamente, se a justiça tarda, ela já está falhando, mas eu não tenho dúvida nenhuma que creio que o tempo será a razão da verdade, não tenho dúvida nenhuma. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, as idas e vindas do governo na questão das tabelas do frete, e segundo noticiou a empresa logo hoje cedo, em decorrência das inúmeras ações de inconstitucionalidade impetrada por várias entidades representativas dos setores produtivos no Brasil e que, numa dessas ações, o ministro Fux teria dado um prazo de 24 horas para o governo federal explicar sobre a medida provisória que promove o tabelamento no preço do frete. Isso, essas idas e vindas, porque tabelas foram desfeitas, tabelas foram feitas e tabelas foram desfeitas novamente, mostram o caos vivido há poucas semanas com a paralisação dos caminhoneiros que
não está, e que a paralisação dos caminhoneiros não está superada. Não está superada porque o cerne do problema, senhores senadores e senhoras senadoras, não foi atacado. O cerne do problema é a inacreditável política de preços praticadas pela Petrobras. Uma política de preços que não envolve apenas o óleo diesel, mas que envolve a gasolina e que envolve o gás de cozinha. Ou seja, se o preço no mercado internacional aumentar todo dia, a Petrobras, segundo a atual política, aumentará todos os dias o valor do gás, o valor da gasolina e o valor do diesel. E diga-se de passagem, o governo foi obrigado a fazer um acordo com os caminhoneiros, baixando em 46 centavos o valor por litro do óleo diesel. Entretanto, esses 46 centavos, senador Paulo Rocha, segundo o governo também, deverão ser pagos com o sacrifício da população brasileira, com recursos da população brasileira, recursos extraídos diretamente do orçamento da União ou recursos extraídos do fim de algumas e determinadas políticas de incentivos fiscais, entre elas a do meu estado do Amazonas, da Zona Franca de Manaus, o que é lamentável, tanto que votaremos em breve aqui nesta casa um projeto de decreto legislativo de minha autoria que revoga o decreto presidencial que retira benefícios da Zona Franca pela sua inconstitucionalidade. Mas, senhor presidente, eu tenho vindo, e muitos, não apenas eu, creio que esse tem sido o tema principal dos pronunciamentos da maioria dos meus colegas senadoras e senadoras, temos vindo muito a essa tribuna para mostrar que não há nenhuma justificativa técnica para a atual política de preços da Petrobras. Para se justificar, a atual diretoria usa e abusa de informações incompletas, parciais e das chamadas pós-verdades, que em português, claro, são pura e simplesmente mentiras. Repito, para se justificar, a direção da Petrobras usa de informações incompletas e muitas vezes falseadas. Ao contrário do que se afirma, senhor presidente, tanto os governos do ex-presidente Lula como de Dilma fortaleceram muito a Petrobras. Ao final de 2002, e para quem não se lembra, 2002 foi o ano em que o presidente Lula venceu as eleições, portanto, o último ano de mandato de Fernando Henrique Cardoso. Naquele período, a Petrobras tinha um patrimônio líquido, que é o que interessa. O que interessa não é o valor do mercado. O valor do mercado hoje pode ser A mais A, amanhã pode ser A menos A. O valor do mercado, ele varia de acordo com o humor do próprio mercado. Então, o que vale efetivamente é o valor do patrimônio líquido das empresas. E a Petrobras, no final de 2002, tinha um patrimônio de somente 15 bilhões e meio de dólares, ao passo que no dia 31 de dezembro de 2014, o patrimônio da empresa era de quase 117 bilhões de reais. Repito, 2002, patrimônio líquido da Petrobras, 15 bilhões e meio. 2014, 117 bilhões, ou seja, 7 vezes e meia a mais. Como, senador Paulo Rocha, que tem alguém que ainda consiga sustentar um discurso dizendo que Lula, que Dilma quebraram a Petrobras? Foi exatamente o inverso. E os números são abertos. Eu desafio qualquer um a olhar os números, todos eles são públicos, todos eles são publicados. Mas mesmo com a grande queda do patrimônio líquido da Petrobras no ano de 2015, e por quê? Em função da diminuição brusca dos preços do petróleo, com a crise e também por conta da crise provocada pela Lava Jato, mas, sobretudo, por conta da diminuição brusca do valor do petróleo, ou seja, um barril que estava a 140 dólares, caiu um pouco, num espaço muito curto, para pouco mais de 30 dólares. Obviamente que o patrimônio das empresas, não só da Petrobras, mas de todas as empresas do setor, também caiu significativamente. Mas, mesmo assim, no ano de 2015, o patrimônio da Petrobras seguia em 66 bilhões de dólares, ou seja, ainda 4 vezes maior do que no ano de 2002. Outra mentira, reiteradamente repetida, que nós temos ouvido muito aqui, é a de que
a crise ocorreu porque os governos anteriores teriam praticado preços muito baixos, que deram prejuízos à empresa. Isso não é verdade, não é verdade. Na realidade, os preços praticados sempre foram acima dos custos de produção e, na média, alinhados com o preço do mercado internacional. Segundo a Associação dos Engenheiros da Petrobras, entre, senador Paulo Rocha, 2011 e 2014, o preço do diesel aos produtores e importadores no Brasil oscilou entre 0,88 a 1,02, duas vezes o preço do diesel no mercado internacional. Ou seja, em determinado período, a Petrobras praticava um preço um pouquinho abaixo do preço internacional e, em outros períodos, um preço um pouquinho acima do preço praticado no mercado internacional, o que permitiu que Petrobras fizesse um balanço, um acerto de contas e, ao final de tudo, ela nunca perdeu, sempre saiu ganhando. Já na gestão de parente Ivan Monteiro, aliás, parente agora, senador Paulo, senador Requião, Pedro Parente, que deixou a Petrobras, ele foi chamado perante a Comissão de Ética da Presidência da República pela sociedade que tem como a empresa J. Morgan, que não havia sido declarado isso. Então, ele terá que responder. Já responde judicialmente, porque foi denunciado, e terá que responder perante a Comissão de Ética da Presidência da República. Pois bem, na gestão de parente Ivan Monteiro, os preços do diesel ficaram muito acima dos preços do preço internacional. Em 2016, chegou a 1,67 vezes acima do preço internacional, senadores. Eu repito para quem nos está ouvindo, em 2016, o preço praticado pela Petrobras e por outras petroleiras no Brasil, importadoras inclusive, estrangeiras, chegou a 1,67 vezes acima do preço internacional. Entre janeiro a outubro de 2017, ficou 1,5 vezes o preço praticado no Brasil acima do preço internacional, ou seja, o petróleo vendido no Brasil, comercializado pela Petrobras, era 1,5 vezes superior ao valor comercializado internacionalmente. Pois bem, além dessas mentiras, estão surgindo outras informações muito preocupantes. No dia 25 de maio, o jornalista Felipe Coutinho publicou na revista eletrônica Cruzoé o resultado de uma investigação que mostra, e aí eu já adiantei a informação, o relacionamento do ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, com o presidente da filial brasileira do Banco JP Morgan, José Berenguer. E qual o problema nesse relacionamento? Todos poderiam, ou muitos poderiam perguntar. O problema é que na gestão parente Ivan Monteiro houve uma antecipação de pagamento de 2 bilhões de reais para o banco. Dívida essa que só venceria, ou seja, só vencerá no ano de 2022, senador Paulo Rocha. E isso é a grande corrupção, essa é a grande corrupção que tem que ser punida. Tem que ser punida. E, na sequência, eu vou passar cópia do meu pronunciamento ao senador Cristóvão Buarque, que um dia veio a essa tribuna, e eu aqui estava e tive a oportunidade de, da forma mais respeitosa, aparteá-lo, mas falar da capacidade e falar dos atributos de Pedro Parente. Eu dizia a ele que nem tanto, está aqui. Veja, ele antecipou o pagamento de uma dívida que só venceria no ano de 2022, uma dívida de 2 bilhões de reais à empresa, ao banco JP Morgan, que, segundo se descobriu, porque houve também uma publicação significativa, não nos grandes meios de comunicação, aliás, eu gostaria muito de ler essa matéria na Folha de São Paulo, no jornal O Globo, no Estado de São Paulo, mas essa reportagem, que, repito, foi publicada no meio de comunicação, e aqui eu leio, foi publicado no meio de comunicação alternativo, na revista eletrônica Cruzoé, mostrou exatamente isso, e com documentos. Essa reportagem ela foi publicada neste veículo que tem um perfil ideológico muito distante dos que eu
do que o meu partido e eu defendemos, mas ela traz detalhes impactantes desse relacionamento. São tão preocupantes as informações que embasaram uma ação pública movida pela Federação Única dos Petroleiros contra Pedro Parente, por ter violado, além dos princípios constitucionais que regem a administração pública, os deveres de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições previstas na legislação brasileira. E ontem foi a própria Agência de Comunicação do Governo, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que informou que a Comissão de Ética Pública enviou ofício ao senhor Pedro Parente cobrando explicações. E é por esses e outros motivos, senhor presidente, senhores senadores, que este Senado não pode se esconder e deixar de contribuir para a superação da crise provocada pela atual gestão da Petrobras. A CPI dos preços dos combustíveis deve ser instalada o quanto antes e torno a apelar a todos os meus colegas, senadores e senadoras, porque sei, senador Paulo Rocha, que a grande maioria dos meus colegas defendem a instalação dessa CPI. Portanto, apelo a todos os meus colegas, independente de partido político, fomos 29 senadores e senadoras que assinamos a CPI, que também possamos fazer gestão junto ao presidente da Casa, Eunício Oliveira, para que ele possa instalar essa CPI. Eu vi com muita estranheza, semana passada, um pronunciamento do microfone de baixo, senador Paulo Rocha, do senador Magno Malta. Senador Magno Malta destacando a importância da CPI, solicitando que fizesse parte da CPI, porque ele queria investigar o Palocci, ele queria investigar os diretores, ele queria investigar tudo, ou seja, numa ação clara e evidente, encomendada. Alguém deve ter encomendado a ele esse tipo de discurso. Para quê? Para desviar a verdadeira razão dessa CPI. Eu sei o que o governo teme. O governo teme que os senadores avancem para outras áreas, porque aqui no Senado, aliás, no Parlamento brasileiro, o que mais se diz é o seguinte: uma CPI, todos sabem como começam, mas não sabem como terminam. Entretanto, esta CPI que nós queremos instalar é uma CPI diferenciada das demais, uma CPI que terá duração de 30 dias e que deverá ter um trabalho sigiloso de apenas coleta e estudo dos dados referentes à política de preços praticadas no Brasil, a política de preço dos combustíveis. Portanto, fica esse meu apelo aqui para que a gente possa, senador Paulo, quem sabe, quiçá, na semana que vem, aprovar a CPI. Do contrário, não adianta nada os senadores ficarem dizendo temos que abrir a caixa preta da Petrobras. Só há uma forma de abrir a caixa preta da Petrobras, através de uma comissão parlamentar de inquérito, porque nenhuma outra comissão, nem um outro dispositivo regimental, requerimento, seja o que for, terá a possibilidade legal de acessar os reais dados da Petrobras e de quem mais seja necessário para que a gente possa estudar, para que a gente possa mostrar à população brasileira os dados reais e comprovar isso que os técnicos já dizem. É um abuso essa política de preços da Petrobras, que entre 2016 e 2007 ficou em média num valor 1,5 vezes o valor praticado no mercado internacional. Muito obrigada pelo pronunciamento e espero que semana que vem, senador Paulo, enfim, a gente possa instalar essa CPI.